Não é de como não paga. Não é de como não pagar, mas de como pagar corretamente os nossos impostos e não ter problemas com o leão. Então, mais uma vez, em nome da Associação Comercial de São Paulo, eu agradeço ao professor Walter Kopp, eu cumprimento o Renan pela iniciativa e a Regiane pela condução dos trabalhos, que eu tenho certeza será muito boa. Muito obrigado a todos e a todos uma boa palestra. Obrigada, doutor Marcel. Agora, por favor, para a sua saudação inicial, eu vou convidar o doutor Renan Luiz, que é responsável pelo Balcão do Empreendedor na Associação Comercial de São Paulo. Bom, boa tarde a todos. Serei muito breve aqui, somente em agradecer ao professor Walter Kopp por mais um ano estar conosco aqui nesse desafio que é falar sobre o imposto de renda. Então, professor Walter, mais uma vez obrigado aqui, né, pela sua atenção com a associação e, sem dúvida, sem sombra de dúvidas, aí vai nos abrilhantar com o conhecimento sobre as novidades do imposto de renda para esse ano de 2023. Um bom evento a todos. Obrigada, Renan. Antes de passarmos a palavra ao palestrante, eu gostaria de registrar aqui alguns avisos. Eu vou solicitar que vocês deixem o microfone fechado para evitar ruídos, né, no áudio do palestrante, ok? Também, referente às perguntas, com certeza, né, muitas dúvidas, vocês poderão colocá-las no chat e, após a explanação do professor Walter Kopp, elas serão respondidas prontamente. Então, eu vou convidar agora o professor Walter Kopp, ele que é auditor fiscal aposentado, com mais de 30 anos de experiência em imposto de renda de pessoa física, sendo mais de 25 anos junto à Receita Federal do Brasil. Por favor, professor Walter Kopp. Obrigado, Regiane Palacios. Eu queria agradecer pela ordem do contato ao doutor Renan, que foi o contato inicial para que pudéssemos hoje estar aqui, ao doutor Marcel Solimeu pelas palavras iniciais, as quais não mereço, mas agradeço, e dizer mais uma vez, como faço todas as vezes em que estive pessoalmente ou à distância, online com vocês, é sempre um prazer atender as demandas da Associação Comercial de São Paulo, uma casa que me recebeu com tapete vermelho todas as vezes que estive presencialmente ou à distância. Realmente é um prazer estar com vocês mais uma vez e um agradecimento todo especial a você que está conosco, aos convidados que estão participando hoje desse bate-papo. Eu vou preferir o termo bate-papo, Regiane, do que palestra, porque ao final nós vamos abrir espaço para tirar as dúvidas que vocês trouxeram. Preparei algo na linha de dar uma geral, né? Porque temos novidades sim, e aí ao final a gente responde as perguntas. Já posso dar sequência, abrir a palestra? Por favor, Já, né? a palavra, pode iniciar. Como dizem na TV, estamos ao vivo, né? Então vamos nós. Isso mesmo. Então vamos compartilhar nossa telinha. Eu tenho um slide aqui, vou seguir a sequência, algumas coisas passando rapidamente, mas praticamente todas as novidades serão abordadas. Vamos ver se vai entrar aqui bonitinho, já estão todos vendo. Sim, confirmado aqui para mim também. E o mote é esse, regras, dicas e novidades. Eu esperava menos novidades até esse ano e, de repente, temos uma quantidade bacana de novidades para trabalhar. Esse é o nosso apoiador, a quem a gente agradece, que está conosco em todas as palestras presenciais e online, e quem é da área contábil conhece a conferir online o Maurício, que é o nosso parceiro. Aqui são uma telinha de abertura, não vou pular, e vamos então para as novidades. Não errei nem a data, tá uma beleza.
Bom, primeira novidade que eu acho bastante interessante e veio para ficar, o fisco vai adotar isso daqui para frente, eu não tenho dúvida, que é começar 15 dias mais tarde. E para não haver reclamação, o fisco ainda deu mais 15 dias. Prazo normal da entrega tem sido 60 dias, a partir de agora, 75 dias em situação normal. Por que esses 15 dias? Porque algumas declarações que fornecem dados para a declaração de ajuste anual e as demais declarações da pessoa física têm como prazo final de entrega 28 de fevereiro. E antigamente começava dia 1º de março, não dava tempo do processamento estar pronto. A Receita decidiu, na minha interpretação agora do lado de cá do balcão, sabiamente que a pré-preenchida deve ser mais utilizada. Começou a trabalhar nessa linha o ano passado, 22, quando permitiu que a pré-preenchida fosse acessada não apenas por portadores de certificado digital, mas também por aquele contribuinte que cria uma conta GovBR e dá uma segurança a mais para ela, validando através do seu banco, nível prata, ou validando através de escanear a face, né? Biometria ou outra biometria feita em outros órgãos do governo, que aí você tem o plano ouro. Com isso, o fisco espera passar de 7,6% de utilizadores dessa facilidade para 25% já esse ano. Daqui a pouco a gente detalha um pouco mais dessa situação. Isso significa dizer que dia 15 de março, primeiros momentos da entrega, já será possível utilizar a pré-preenchida. Final do prazo, 31 de maio, portanto, 75 dias corridos, e no último dia da entrega já estará sendo pago o primeiro lote de restituição. Daqui a pouquinho a gente confirma. Continua o parcelamento do imposto apurado sendo a primeira cota vencendo em 31 de maio e a última vencendo lá em 28 de dezembro. E aqui tem uma informação importante. O débito automático é um pouco preciosismo da Receita, mas tem uma razão de ser: segurança. Quem entregar sua declaração até o dia 10 de maio e tiver imposto a pagar, poderá optar pelo débito automático, incluindo a primeira cota ou cota única. Por que isso? Para dar tempo do processamento acontecer e ir o débito para o banco, para não haver risco. Aí tem uma segurança até exagerada, mas recomendada sempre para garantir. Quem entregar depois de 10 de maio pode entrar com débito automático? Sim, mas a partir da segunda cota. A primeira terá que ser emitida manualmente, paga no seu banco, no app, no aplicativo, ou mesmo no balcão, vai lá no caixa do banco e paga a primeira parcela. As demais, as outras 7, até 7, irão para o débito automático. Aqui tem uma informação importante antes que eu vire a tela. O parcelamento em cotas e o débito automático não estão disponíveis para aqueles DARFs relativos à doação para o Estatuto da Criança e do Adolescente e para o Estatuto do Idoso. Esses DARFs, por não serem arrecadação tributária, eles devem ser pagos até 31 de maio à vista. Não há parcelamento e também não há débito automático. Cronograma dos lotes de restituição, como eu disse, o último dia do prazo, 31 de maio, já tem um lote sendo pago, o primeiro. O último, quinto lote, será em 29 de setembro. A consulta pode ser feita lá no Meu Imposto de Renda, na página da Receita, através de login e senha, né, no ECAC, no Centro Virtual de Atendimento ao Contribuinte,
e nos aplicativos que a Receita disponibiliza, o aplicativo IRPF e o aplicativo Pessoa Física. E aqui tem uma novidade dentro dessa linha do fisco incentivar a utilização da pré-preenchida. O que ele fez? Além de todo o preparo para que as informações da pré-preenchida estejam disponíveis desde o primeiro momento da entrega, próxima quarta-feira, logo cedo, ele também colocou um incentivo, ou seja, colocou mais uma priorização, a última antes dos demais declarantes, para aqueles que utilizarem a pré-preenchida lá no início da declaração ou, então, só a pré-preenchida já te coloca nesse nível de prioridade, utilizar o PIX para recebimento de eventual restituição. Qual é a lógica desse incentivo? Ambas as utilizações evitam erros. Quando eu pego a pré-preenchida, eu não tenho que digitar dados nas fichas. Eu não tenho o risco de erros de digitação. Já vem tudo correto, conforme as fontes pagadoras, e são distribuídos nas fichas competentes de forma automática. Então, eu, em tese, evito ou diminuo o risco de malha. Na outra ponta, quando eu uso o PIX, para preencher lá na ficha resumo os dados bancários para restituição, eu preciso número do banco, número da agência, número da conta. São muitos números. Risco de algum erro de preenchimento. Se eu utilizo o PIX é obrigatoriamente o CPF do declarante. É uma informação que você colocou lá no primeiro momento ao começar a preencher a declaração, e o risco de erro do seu próprio CPF, digamos, é, neste caso aqui, 0. Então, por isso que a Receita decidiu colocar esse item a mais de priorização. Quais as prioridades hoje? Primeiro nível, idade igual ou superior a 80 anos. Estatuto do Idoso, uma aplicação acima, inclusive. Segundo, Estatuto do Idoso também, idade igual ou superior a 60. Eu entrei para esse time em fevereiro deste ano, já sou 6.0 turbo. No mesmo nível, deficientes e portadores de moléstia grave. Próximo nível de prioridade, contribuintes cuja maior fonte de renda venha do magistério, professores. E aí entra a novidade, contribuinte que utilizaram a pré-preenchida ou o PIX para recebimento da restituição. E lá no último nível, demais contribuintes. Aqui uma informação importante que eu gosto de ressaltar, e na apresentação feita para a imprensa esse ano, a Receita também reforçou isso. Dentro de cada faixa, o que desempata, o que coloca uma pessoa na frente da outra dentro da faixa de prioridade é a data de entrega. Então, se ocorrem entregas em datas distintas da mesma faixa, quem entrega primeiro recebe primeiro. Em tese, o primeiro lote será integralmente ocupado por prioridades. E, lógico, a Receita programa os lotes com base no financeiro. É um fluxo de caixa para efetuar os pagamentos. Então, o tamanho dos lotes é em valor. E, lógico, que isso aí gera uma quantidade mais ou menos parecida de declarantes, porque estamos trabalhando aí com uma média, né? Mas, em cada lote, o desempate sempre será data da entrega. E mais, data da entrega correta. Não adianta correr para entregar a declaração nos primeiros momentos e lá no dia 20 de maio descobrir que os dados estão incorretos. Quando você retifica uma declaração, aquela retificadora substitui a retificada para todos os fins, inclusive data de entrega. Então, aquela correria dos primeiros dias, você acaba desperdiçando e vai para o último lote. Então, é importante entregar cedo, mas entregar corretamente.
Aqui é só uma estatística, entre 38,5 e 39,5 milhões de declarações são esperadas, aumenta esse número, especialmente porque está congelada a tabela, então você tem um crescimento vegetativo normal, especialmente em função disso. Novidade, que daqui a pouco na IN a gente dá uma esmiuçada maior, mas até o ano passado nós tínhamos 7 condições de obrigatoriedade e a quarta condição tinha 2 partes, já tinha 2 partes, falando de ganho de capital e de renda variável, operação em bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhados. Até o ano passado, bastava você operar em bolsa de valores para que estivesse obrigado à entrega da declaração. Então, eu ia lá, comprava um lote de ações de R$1.000. Eu vou deixar mais interessante esse exemplo. R$900. A regra para que eu coloque um lote de ações lá na declaração de bens é acima de R$1.000. Esse R$900 sequer me obrigava a informar aquele lote de ações na minha declaração de bens, mas, paradoxalmente, me obrigava a entregar a declaração naquele ano. Isso caiu. Agora, a nova regra é operações de alienação a partir de 40 mil, acima de 40 mil, qualquer alienação, com lucro, com prejuízo, enfim, não importa, e qualquer ativo também. Está todo mundo falando de ações, não é só para ações, é para ativos negociados em bolsa de valores. Eu faço uma venda de 40 mil, já me obriguei, né? Fiz uma venda menor que 40 mil. Se eu tiver resultado tributável, estou obrigado também. Então, é a segunda parte da regra. Acima de 40 mil ou qualquer valor, desde que haja tributação em renda variável, bolsa de valores, mercadorias, futuros e assemelhadas. Essa é a novidade em termos de legislação. As outras são apenas operacionais. Aqui é só para fazer o merchan da Receita, que isso aqui foi divulgado no dia 27 de fevereiro, através da coletiva de imprensa, uma carinha nova no aplicativo, ficou mais clean, mais organizado, tanto usando o celular quanto usando o computador. E aqui está a evolução da pré-preenchida. A pré-preenchida surgiu em 2014 e este ano se pretende atingir 25% dos declarantes. E ela pode ser utilizada para usuários que têm a conta Gov.br nos níveis ouro ou prata. Eu vi alguma coisa na imprensa nos últimos dias de um órgão representativo, inclusive da área contábil, que entrou com requerimento junto à Receita, não vi mais informações, com relação à obrigatoriedade da conta Gov.br para se obter o informe de rendimentos da Previdência Oficial, do INSS. Não existe essa obrigatoriedade. Quem precisar obter um comprovante ou seu comprovante de rendimentos de aposentadoria, basta entrar lá no Meu INSS, não precisa nem de conta Gov.br. O que a Receita trouxe esse ano é, para usar a facilidade da declaração pré-preenchida, que evita erros, eu preciso ter a conta Gov.br prata ou ouro pela segurança. Mas eu continuo conseguindo baixar o aplicativo lá no INSS e digitar. Eu não sou obrigado a usar a pré-preenchida. Eu gravei um podcast que vai ao ar amanhã dizendo que eu recomendo, é altamente importante o uso da pré-preenchida para evitar erro, mas ela não é obrigatória, é opcional e, da minha parte, recomendada. Aqui é a expectativa da pré-preenchida, ela começou, aqui tem a evolução desde 2019, 22 foi para 7,6%,
e esse ano se pretende chegar em 25%. Essas informações aqui já eram recuperadas. Ano anterior, tudo que eu informei no ano anterior, que eu estaria manualmente puxando os dados do ano anterior, estarão lá na pré-preenchida. Mas informações de terceiros, de DIRF, de MOB, com relação a aluguéis, por exemplo, e de MED, com relação a despesas médicas e assemelhados. Tudo que é escriturado no Carnê-Leão Web também vem. E contribuições de previdência privada que vem da E-Financeira. Isso existia até o ano passado. Neste ano, novas informações foram incorporadas para incentivar o uso. Imóveis adquiridos e registrados em ofício de notas declarados pela DOI, Declaração de Operações Imobiliárias. Isso é novidade. Doações feitas diretamente para entidades ou fundos e que entregam a DBF, Declaração de Benefícios Fiscais. Inclusão de criptoativos declarados pelas exchanges, pelas corretoras, que é uma obrigação que está lá na Instrução Normativa 1888 de 2019. Atualização do saldo do ano calendário, 31/12 de 2022, para aquelas contas bancárias e de investimentos que no ano passado foram preenchidas completas, com CNPJ, número da conta, número do banco e todos os dados. E inclusão daquelas contas novas ou cujas informações não constaram no ano passado. E também restituição recebida, é claro, o fisco tem essa informação. Antes a gente tinha que entrar lá na ficha de rendimentos isentos não tributáveis e digitar. Hoje a pré-preenchida já traz todas essas informações. Quem pode utilizar? O próprio contribuinte, o procurador, pessoa física ou jurídica, mediante procuração eletrônica ou procuração RFB. E uma novidade aqui, uma pessoa autorizada através de uma autorização de acesso, que poderíamos dizer que é uma procuração simplificada, que tem um objetivo específico. Ela surgiu para aqueles casos dentro da família ou um dependente, que aí o próprio declarante busca os dados do dependente através dessa autorização de acesso, que tem algumas regras. Quem vai autorizar pode autorizar um CPF. Ele autoriza uma pessoa a, em nome dele, buscar a pré-preenchida e fazer as demais consultas nas páginas da Receita. Como eu disse, dependentes e grupos familiares que hoje fazem isso informalmente podem formalizar isso. Tem que ter conta GovBR, tanto quem outorga o poder, quanto quem recebe esse poder de acessar os dados. Somente utilizando o meu imposto de renda, seja online e seja através do app. Isso para autorizar. É uma procuração simplificada com algumas regras, já passei algumas aqui. Prazo máximo dessa autorização: 6 meses, dá acesso a todos os serviços do menu Meu Imposto de Renda e não confundir, acho que temos alguns profissionais da área acompanhando, não confundir com aquela procuração RFB ou procuração eletrônica, continua existindo e não tem limite. O prazo é 5 anos, aqui é 6 meses, não tem limite de serviços, eu posso atribuir, outorgar a alguém todos os serviços e não tem limite de quantidade. Eu, na condição de outorgado, posso receber quantas procurações eu tiver de clientes. Então, para o mercado profissional, não mudou nada. Essa é uma regra específica. Mudança nas fichas, algumas mudanças. Entre elas, a pensão alimentícia, que desde o ano passado não é mais tributável para quem recebe, foi lá para a linha 28 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Saiu de onde? Onde estava antes.
Antes era rendimento recebido de pessoa física e do exterior e era tributável. Bens e direitos passou a exigir, para alguns bens negociados em bolsa, passou a exigir código de negociação, e aqui é um anúnciozinho sutil de que muito breve a Receita vai lançar o aplicativo dela para renda variável. Já cheguei a participar há uns 5 anos atrás de algumas reuniões de definição, inclusive com a Bolsa de Valores. Então, deve vir por aí esse aplicativo muito breve. Uma mensagem a mais no recibo, falando sobre a possibilidade de se colocar em débito automático, mesmo depois do prazo, usando o menu Meu Imposto de Renda, se logando lá no ECAC, né, no centro virtual, e você pode, mesmo depois do prazo, colocar em débito automático. E a recomendação, em termos tecnológicos, o Windows 10 é a mínima recomendada para rodar bem o aplicativo. Isso aqui é interessante, a alegria da imprensa. Os números já estão lá. Quem visitou a página da Receita já tem o chamado Hot Site, aquela página que agrega, engloba todas as informações. Teremos informações online sobre tudo que está acontecendo no imposto de renda, inclusive com alguns dados municipais. Será bem bacana, a qualquer tempo você entra lá e vê. E o profissional da comunicação, o jornalista, terá um prato cheio para ter informações em tempo real sobre a entrega. Aqui eu já falei praticamente tudo, apenas lembrar que a autorização de acesso não pode ser subestabelecida, né? Ela é um mandato, é uma outorga simplificada, limitada. Bom, aqui é um resumo das novidades, já passamos por elas todas. Antes de entrar nas regras propriamente ditas, deixa eu molhar o bico antes. Eu quero destacar uma outra coisa, eu não coloquei no slide, mas eu, como alguém que desde que entrou na Receita, lá em 91, sempre trabalhei na área afeta ao terceiro setor. Na minha época chamava-se educação fiscal, eu fui um que lutava para que o nome pudesse ser mais representativo socialmente, e agora a Receita está indo para aquilo que eu sempre quis, que é educação para a cidadania ou cidadania fiscal, para representar algo mais abrangente. Quando eu falo educação fiscal, dá a impressão que eu quero formar pagadores de impostos. Não é isso, muito pelo contrário. A cidadania fiscal está no outro polo do bom uso do dinheiro público, né? E a Receita volta firme na campanha da destinação social, criou o nome de Destinação, bem bacana, incentivando, inclusive, com materiais de ótima qualidade já disponíveis. Se tiver alguma entidade acompanhando, alguém que representa ou participa de alguma entidade, tem um material bastante bem elaborado e, mais importante, é um material oficial do fisco, ou seja, se você de entidade vai pedir que parte do imposto de renda seja destinada à sua atividade, nada melhor do que ter a chancela, do que ter um material feito pelo próprio fisco. Por quê? Hoje, falando da pessoa física, 6% do total arrecadado pelos declarantes que entregam declaração optando pelo antigo modelo completo, hoje nós chamamos de deduções legais, esse montante já está no orçamento, já é uma renúncia fiscal, é uma conta, para quem gosta de contabilidade, é uma conta redutora, entre parênteses, da conta arrecadação de imposto de renda da pessoa física. O que acontece? Depende do declarante, depende do contribuinte destinar aquele pedaço do seu imposto de renda para a atividade social.
Ele não faz isso. O que acontece? Chega no final do exercício, ocorre uma reversão, gera um excesso de receita, porque estava já, através de uma conta redutora, reservado para isso e não foi utilizado. Volta para os cofres públicos. E o percentual hoje não atinge em nível nacional nem 10% do potencial. Então, quem é ligado à entidade, fique atento, a Receita voltou a focar isso depois que passou a pandemia também, né? Nesse período da pandemia, muita coisa deixou de ser feita e tem materiais ótimos para a destinação social. Agora, na declaração, 3% para o Estatuto do Idoso, 3% para o Estatuto da Criança e do Adolescente, e eu já consigo fazer a destinação dos 6% que eu tenho direito. Mas tem outras áreas também que podem ser beneficiadas. Nós vamos agora passar as regras. Aqui eu gosto de destacar todo ano algumas questões, e depois teremos tempo para a interação, para o momento em que vocês trazem as suas dúvidas, os seus questionamentos. Deixa eu dar uma olhada se tem pergunta no chat. Ainda não tem, né? Professor, eu tenho um comentário aqui, eu anotei, se o senhor preferir terminar a sua Não, pode explanação. falar, porque agora a Posso gente tem falar? um corte aqui de assunto que eu vou para a IN para falar exatamente das regras agora. Então vamos lá. O comentário é de Samuel Barros. Ele comentou que a rede variável, o senhor menciona 40 mil, porém a isenção de 20 mil permanece, seria isso mesmo? Ele parece que não entendeu essa questão muito bem. Perfeito, interessante isso. Tá. Operação de 40 mil, qualquer que seja a operação, é condição de obrigatoriedade de entrega. A isenção de 20 mil para ações, mercado à vista, não é o day trade está fora, não tem isenção. Ações, mercado à vista, ouro ativo financeiro, permanecem, e é uma outra situação. É uma venda de 20 mil, então não obrigaria mesmo, porque está abaixo do 40, mas continua existindo essa isenção para ações, mercado à vista e ouro ativo financeiro. Agora, se eu faço uma alienação de 30 mil, né, com prejuízo, até o ano passado, 30 mil, vamos admitir que seja ações, mercado à vista, está acima do 20. Então, eu estou na área tributável, mas tive prejuízo. O ano passado, eu tinha que declarar. Eu, particularmente, defendo que o prejuízo também deveria gerar obrigatoriedade de entrega. Por quê? Porque eu preciso demonstrar para o fisco que eu tive prejuízo, que eu estou carregando prejuízo de anos anteriores para exatamente poder compensar. Isso não está como condição de obrigatoriedade, daqui a pouco nós vamos ver as 8 condições e vamos ver que a atividade rural tem algo parecido e é condição de obrigatoriedade. Isso seria ótimo para o fisco, ótimo para o contribuinte. Por quê? Se o contribuinte não comprovar aquele prejuízo dele lá, mais de 5 anos atrás, ele não vai ter direito a compensar. E como ele comprova o prejuízo? Desde o ano calendário em que houve o prejuízo, ele vai declarando ano a ano. Então, essa é uma questão, aí, uma mudança que pode até vir no próximo ano. Teve prejuízo, não importa o valor, eu quero fazer uso desse prejuízo para compensar contra um resultado positivo, contra um lucro futuro, eu tenho que declarar. Para mim, está muito claro isso, mas não é condição de obrigatoriedade. Então, pode induzir ao erro. Mas a isenção de 20 mil permanece como antes, continua existindo. Mais alguma, Regiane? Algum comentário? Vamos lá. A Natália Hansbras, boa tarde, ela diz o seguinte: a que se refere o Código de Negociação relativo às ações em bens e direitos? O que devemos preencher? Esse dado estará lá na sua nota de corretagem.
Há uma pequena variação de uma corretora para outra, mas esse código vai estar identificado dessa forma na nota de corretagem. É uma preparação, eu não testei, me desculpe que na correria eu não testei se está dando mensagem de erro ou apenas um aviso. Qual é a diferença nisso? Se dá mensagem de erro, significa que já é obrigatório. Eu acho que não é. Eu acho que ainda é um primeiro ano, então é apenas para, vamos dizer, educar o declarante para começar a trazer esse dado. Mas futuramente, quando tiver o aplicativo, vai ser um dado obrigatório, porque essa informação permite o cruzamento da informação com a Bolsa de Valores como gestora dessas operações, independentemente de qual ou por qual corretora tenha sido feito. Isso aí é um preparo, na minha visão, para o futuro aplicativo de renda variável que a Receita está desenvolvendo. Se tiver mais, o bate-papo está ficando bom. O Carlos Castro, ele fala ainda sobre o código de negociação, aonde obter? Na sua nota de corretagem. Nota de Independentemente do tipo da sua operação, a sua nota de corretagem vai... Ok. A Denise Ferreira, ela questiona o seguinte: é possível restituir a pensão alimentícia declarada ano passado? Interessante pergunta. Como eu disse antes, pensão alimentícia que foi considerada tributável, e era considerada tributável, caiu por uma decisão do STF. Essa decisão ela retroage no tempo, então significa que contados de 2022 ela retroagiu 5 anos, né? A cada ano a gente vai perdendo um ano com relação a isso. A modulação da decisão atingiu retroativamente os 5 anos. Se simplesmente foi declarado... Ah, não ficou ruim? Ficou mais ou menos? Olha o helicóptero. Opa, tem algum áudio aberto. Se foi declarado como tributável, basta retificar a declaração, excluindo da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física o valor recebido, deixando lá o carnê-leão recolhido, eventual carnê-leão recolhido, e esse valor, com relação à declaração de 22 para trás, linha 26 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis. Simples assim, com relação a valores declarados. E tem aqueles casos em que não houve a declaração e houve a autuação pelo fisco. Também esses casos têm o direito, mas esse é um caso em que deve ser feita uma solicitação de retificação de lançamento. A Doutor Imposto de Renda faz esse trabalho. Aí tem um trabalhinho a mais que a gente tem que questionar, porque a motivação para que o auto de infração ocorresse deixou de existir por uma decisão com efeito que retroage no tempo. Então, é um caso de solicitação de retificação de lançamento, a famosa SRL, pedindo o cancelamento desse lançamento. Aí se recebe de volta eventual multa e encargos pagos, além do imposto. Mais alguma? Em complemento ao questionamento da Natália sobre o código, ela quer saber se é impeditivo, se ela colocar como não. Eu acredito que não. Eu acho que a gente vai ter tempo até de eu abrir aqui o aplicativo e ver. Acho que não, porque senão já estaria ali informado como obrigatório. Eu vejo que esse ano vai dar um aviso, ou seja, aquele triângulozinho amarelo, mas ainda não será obrigatório. Até o final a gente abre o aplicativo e verifica e dá essa resposta, mas quase certeza que ainda não é obrigatório e virá a ser obrigatório muito em breve. Então, podemos dar sequência, professor? Podemos dar sequência. Na sua explanação. Então, maravilha.
A gente entra agora nas 8 condições de obrigatoriedade. Passando por elas, a gente já pode ir para as respostas aos demais questionamentos. Pintou dúvida sobre assunto que foi dito aqui, assunto que não foi dito. Se não sei, vou dizer que não sei, vou pesquisar e mando a resposta para o Renan, ele espalha para vocês, mas façam seus questionamentos. Vamos, então, ver o que a Instrução Normativa 2134, de 27 de fevereiro de 2023, traz lá no seu artigo 2º, que é o artigo que normalmente... Deixa eu dar um clique aqui, que ele não está obedecendo. Aí. Que é o artigo, já há anos, que traz as condições de obrigatoriedade. Antes de falar dessa primeira, eu vou falar do caput do artigo 2º, que eu até sugeri, não acataram, acontece isso, levava muitas sugestões das reuniões nacionais aí de desenvolvimento, que viesse entre vírgulas para reforçar que deve entregar a declaração de ajuste anual ou, usando um texto semelhante ao que está no artigo 2º, estão obrigados a entregar a declaração de ajuste anual. Os contribuintes, eu colocaria entre vírgulas para reforçar, residentes no Brasil, fecho a vírgula, que, 2 pontos, aí eu enumero os incisos. Por quê? Para deixar muito claro que declaração de ajuste anual somente é entregue por contribuinte que esteja na situação fiscal de residente no país. Saiu do Brasil, primeiro dia do 13º mês de ausência, ainda que não tenha comunicado, não tenha feito nada. Legalmente, esse contribuinte é um não residente no país para todos os fins e não pode entregar mais declaração de ajuste anual. Qualquer outra coisa que vocês vejam na internet não tem sustentação administrativa com a legislação vigente. Não é opcional residência fiscal, é uma regra objetiva. Existem algumas questões que fogem da regra geral quando entre o Brasil e o país de destino há o acordo internacional para evitar a bitributação ou até alguns casos de tratamento de reciprocidade. Então, pode ter alguma coisa diferente com relação a rendimentos, etc. Agora, regra é ou você é residente no Brasil ou não é, e objetivamente se define isso. É não residente? Não entrega mais declaração de ajuste anual em nenhuma hipótese. Recebeu um prêmio aqui no Brasil, não declara. Recebeu uma herança aqui no Brasil, não declara. Nenhuma situação. Adquiriu um imóvel, passou a ser sócio de uma empresa, em nenhuma situação. Feito essa observação, vamos então às condições de obrigatoriedade para os residentes no Brasil. A primeira está lá congelada a tabela desde 2015, recebeu rendimentos tributáveis acima de 28.559,70. Estamos ouvindo aí, acho que vai acontecer, teremos uma atualização dessa tabela, provavelmente em maio, e para 2023 não tem nenhum efeito em termos de declaração. Terá o efeito no bolso de quem receber valores e efeito na declaração de 24. Declaração de 24 provavelmente terá num ano calendário 2 tabelas, uma de janeiro até a data que sair a medida provisória e a outra da data da medida provisória até dezembro. Isso para a declaração de 24. Nesta, 28.559,70 para rendimentos tributáveis como salários, como aluguéis e outros. Segunda condição de obrigatoriedade, ainda diz respeito a rendimentos isentos e não tributáveis, saques de fundo de garantia, doações recebidas em dinheiro, contrapartida de uma herança recebida, saques de fundo de garantia e outros que são tipos de rendimentos
isentos ou não tributáveis. Agora, pensão alimentícia recebida a partir desse ano também entra nessa regra. Ou ainda, tributação exclusiva, o mais conhecido, 13º salário, mas também ganho de capital, um ganho de capital, renda variável, ações vendidas em bolsa, prêmio de loteria recebido, entre outros. Somando os dois, deu 40 mil e, isoladamente, estou obrigado à entrega. Obteve em qualquer mês do ano calendário, na alienação de bens ou direitos, ganhos de capital sujeito à incidência do imposto. Então, o que obriga pelo ganho de capital é o ganho de capital tributável. Mas tem exceção. O ganho de tributo, um dos ganhos de capital isentos, que é o da Lei 11.196, 8ª condição de obrigatoriedade, não tem ganho de capital, mas tem a obrigatoriedade. Regra geral, ganho de capital tributável obriga a entrega da declaração. Por quê? Porque é na declaração que eu informo os dados da operação. Não tem outro caminho. Também levei essa sugestão quando estava na ativa, para que o ganho de capital seja online. Saiu o livro caixa online, não saiu ainda o ganho de capital. Quando sair, essa terceira condição aqui pode desaparecer daqui, que não precisa mais dela. Hoje precisa para que a informação chegue ao fisco. E agora vem as novidades. Elas estão aqui. 4ª condição, realizou operações de alienação em bolsa de valores, mercadorias de futuros e assemelhadas, cuja soma foi superior a 40 mil, ou com apuração de ganhos líquidos sujeitos ao imposto, ou seja, qualquer valor com imposto me obriga. 40 mil me obriga, acima de 40 mil, qualquer operação de venda. Alienação. Está lá no caput da condição 4. Atividade rural não mudou nada. A gente lembra que se obteve receita 142, 798 e 50, porque esse número mágico, porque uma das formas de se apurar o rendimento tributável da atividade rural é a presunção de 20%. 20% de 142, 798 e 50 dá 28, 559 e 70. Por isso está aqui. Pretenda, aqui vem a questão que eu falei no momento que falei da renda variável. É essa regra que eu gostaria de ver na renda variável. Pretenda compensar no ano calendário de 2022 ou posteriores prejuízo de anos calendários anteriores ou do próprio ano calendário de 22. Por que essa condição? Para que eu possa demonstrar que estou carregando um prejuízo para uso futuro. Mesma lógica de um prejuízo em renda variável, que hoje não é condição de obrigatoriedade. 6ª condição, agora patrimonial, 31 de dezembro tem um erro de... O revisor estava dormindo e não viu aqui uma data. 31 de dezembro de 2022, a posse e propriedade de bens e direitos, incluindo terra nua, que é o bem da atividade rural, cujo valor foi superior a 300 mil. Aqui cabe algumas observações. Bens imóveis, bem imóveis, não são corrigidos na declaração de bens. Entram e permanecem pelo seu valor histórico, só podem mudar seu valor quando eu agrego custo a eles. Por exemplo, reforma ou ampliação ou melhorias. Caso contrário, valor histórico de aquisição. Ações, custo médio ponderado. Todos os ativos, custo de aquisição, não cotação em 31/12. 7ª condição de obrigatoriedade, passou a condição de residente no Brasil em qualquer mês do ano calendário e, em 31 de dezembro de 22, ainda continuava na mesma situação. E chegamos na última. Optou pela isenção do imposto de renda, de que trata o artigo
39 da Lei 11.196 de 2005. O que ela diz? Se eu vendo um ou mais bem imóvel residencial e o produto dessa venda ou dessas vendas, eu adquiro um ou mais imóvel residencial. Isso num prazo de até 180 dias contados, como termo de início. Primeira venda, contrato, né? Documento qualquer, manifestação de vontade entre as partes, não necessariamente registro, mas um contrato particular, ali demonstra que ali houve a negociação. Dispara o reloginho para contar 180 dias. Esse é o termo de início. Termo final dos 180 dias. Pagamento da aquisição ou das aquisições de unidades imobiliárias residenciais. E quando eu falo em utilização, significa efetivo pagamento. Como é? Isenção, e conforme manda o artigo 110 do nosso CTN, Lei 5.172, lá de 66, a interpretação é gramatical ou literal. Eu não posso restringir, não posso estender. Então, é pagamento total da minha compra até 180 dias. Esse é um caso em que, se o produto da venda é integralmente utilizado, eu não pago nenhum ganho de capital. Por que, então, estou obrigado? Porque existe lá no próprio artigo 39 da 11.196 a informação que eu só posso usar esse benefício uma vez a cada 5 anos. E como o fisco controla isso? Através da informação trazida para a declaração de ajuste anual. Por isso, é uma condição de obrigatoriedade. Velhos e bons lembretes, ele até saiu aqui, volta. Pronto. Velhos e bons lembretes, falei tanto que secou a boca, vamos lá. Dependentes, código 31, pais, avós, bisavós. Lá no rol de dependência possível perante a legislação do imposto de renda, é o único código de dependência que está amarrado ao rendimento do dependente. Todos os demais não têm nenhuma vedação. A vedação é financeira. Se eu trago um dependente com renda alta, ele vai piorar a minha declaração e não melhorar, né? Mas vedação legal não existe. Aqui, sim. Sempre que pais, avós ou bisavós tiverem rendimento das 3 naturezas, isento e não tributário, tributação exclusiva ou tributados sujeitos ao ajuste na declaração, individualmente ou somados os 3, acima de 12 vezes a primeira faixa da tabela. Hoje, 12 vezes R$ 1.903,98, que dá alguma coisa em torno de R$ 22.475 e alguns centavos. Passou desse montante, essa pessoa não pode ser dependente, é uma vedação. Única vedação de dependência baseada em valor de rendimento. Bens comuns, o bem comum, ele não se divide. Se o regime do casamento, comunhão total ou comunhão parcial de bens gera bens comuns, todos os bens comuns devem constar da declaração de um dos cônjuges ou companheiros, uma vez que a união estável também gera uma situação semelhante à comunhão parcial de bens, quando não exista um contrato lavrado em cartório dizendo o contrário, ou seja, dizendo que há separação total de bens. Bens comuns não se dividem. O que é possível dividir no bem comum, e ainda exclusivamente na proporção 50-50, são os rendimentos. Se eu tenho uma casa que é um bem comum, está alugada, aquele rendimento é 50% de um cônjuge, 50% do outro, ou
50% de um companheiro, 50% do outro, não comporta outro percentual. Na hora de declarar, ou eu declaro 50-50, que é a regra geral, ou, opcionalmente, eu posso declarar tudo, 100% para um dos cônjuges ou para um dos companheiros. Renda variável, cuidados com a renda variável. Alguém perguntou, não vou lembrar mais o nome, mas é com relação à operação, especialmente ações, que é a mais comum, mas também ouro ativo financeiro, que é isenta, até R$20 mil, valor da alienação em cada mês. Sempre que você faz, seja essa operação, seja daquelas ações de infraestrutura, que também são isentas, está chegando ao fim essa isenção que foi dada por um tempo, se eu tenho uma operação e ela é isenta, eu não lanço na ficha de renda variável. A minha ficha de renda variável lá na declaração, mês a mês, lá eu só levo prejuízos, porque lanço lá com sinalzinho de menos, porque eu vou carregar esse prejuízo não apenas durante o ano, mas se sobrar prejuízo para exercícios futuros, mas tudo que eu colocar lá com sinal positivo, o sistema vai considerar como tributável. Meus quase 20 anos de plantão fiscal, eu tive N atendimentos de pessoas que recebiam depois a sua cobrança porque eles tiveram uma operação isenta e lançaram na ficha renda variável. Lançou lá, tem que recolher imposto. Quando eu tenho uma venda de ações de até 20 mil, que é isenta, eu lanço na ficha rendimentos isentos e não tributáveis, tem linha própria para tanto. Isenção maior de 65 anos, ela é uma isenção para cada CPF e se refere a aposentadorias. Tenho mais de uma aposentadoria. Cada fonte pagadora cumpre a lei e deixa de tributar 13 vezes. Aqui é parecido com a outra regra do 31 lá, mas aqui é 13 vezes a primeira faixa da tabela, porque inclui o 13º salário. Cada uma cumpre a lei. Você, declarante, também vai ter que cumprir a lei, oferecendo a tributação a partir da segunda fonte. Tem 3 aposentadorias. Ótimo. A primeira você lança do jeitinho que está no informe. A segunda, janeiro a dezembro, meses de recebimento, janeiro a dezembro, você informa como tributável da segunda fonte, se tiver a terceira, também da terceira fonte, e 13º da segunda fonte, 13º da terceira fonte, continuam isentos, porque é um tipo de rendimento de tributação exclusiva. Então, você não vai tributar, ele fica como isento. Mas as outras 2 partes correspondentes a janeiro a dezembro deverão ser oferecidas à tributação. Pensão alimentícia recebida deixou de ser tributável, passou para a linha 28 da ficha rendimentos isentos e não tributáveis a partir deste ano. Últimos 5 anos também, mediante retificadora ou SRL, podem ser recuperados. Ações trabalhistas recebidas desde 2021, tema 808 do STF, famoso, juros, independente da denominação, qualquer atualização que faça o principal ficar maior até a liquidação da sentença, ou mesmo de acordo administrativo, foram excluídas da tributação. Não incide imposto de renda sobre juros em ações trabalhistas. Então, quem teve o recebimento nos últimos 5 anos, contados de 21 para trás, tem direito a retificar e receber de volta os seus valores. Fazemos também, a doutora Imposto de Renda também faz isso. Dá um pouquinho de trabalho, mas o resultado é bacana, porque ações trabalhistas demoram e, em média, é 50% de principal, 50% de juros, quando os juros não são
muito superiores ao principal pela demora, né, até sair a decisão final. Um merchanzinho, nós estamos lançando uma área, eu não sei se temos profissionais da área contábil, por hora, para o profissional da área, muito breve para todos os declarantes, um serviço chamado Doutor IR Academy, na verdade é uma plataforma de cursos e conteúdos própria que a gente desenvolveu e está entrando no ar junto com o imposto de renda, porque a gente acredita nessa frase aqui, que pior que treinar um funcionário e vê-lo sair é não treiná-lo e vê-lo ficar, né? Hoje em dia, com essa competição existente, não há dúvida que essa frase está cheia de razão. A gente tem esses 3 planos para os profissionais da área como apoio aos escritórios de contabilidade. Aqui todos os nossos contatos, vamos ver se o PowerPoint vai compor bonitinho, parece que sim, legal. E nós temos um podcast toda semana, toda terça-feira amanhã, de hoje para amanhã, 0h da manhã, né? Estará no ar, já botei lá programado, chama-se Pílulas do Doutor Imposto de Renda, média 10 minutos, a dessa semana está dando 13, porque o assunto estava longo, tratando o ano inteiro, já está com 111 episódios com o de agora, e acabamos de lançar um outro, chamado Papo Cabeça com o Doutor Imposto de Renda, que já é para tratar assuntos mais variados, não apenas imposto de renda da pessoa física, mas assuntos que têm a ver com tributação em outras áreas, da pessoa jurídica, etc, etc. Episódios mensais, acabou de sair, está no 2º episódio. Março, se a gente conseguir, teremos o 3º, senão a gente joga em abril 2 episódios. Deixa eu ver. Era isso, Regiane, estou à disposição para as dúvidas. Ok, professor Walter, realmente o tema, né, ele gera muitas dúvidas, muitos questionamentos. Inclusive, tem um questionamento aqui que é do bloco anterior da nossa participante Natália. Eu vou voltar um pouquinho. A pergunta dela é a seguinte: a que se refere o Código de Negociação relativo a ações em bens e direitos? O que devemos preencher? Vamos lá. Eu vou tentar até abrir aqui o aplicativo. Estou rodando aqui, deixa eu ver. E vou respondendo e tentando abrir o aplicativo IRPF aqui. É um código atribuído pelas corretoras, pela Bolsa de Valores. Deixa eu ver se ele abre aqui. E que vai permitir cruzamentos. O fisco vai conseguir checar se aquela informação é verdadeira, etc. Deixa eu ver se abriu. Parece que não abriu. Só um momentinho. Eu queria mostrar no próprio aplicativo. Está aqui. Vamos ver. Opa, acho que agora vem. Está abrindo aqui. Então, é um código, mais um código de cruzamento que o fisco vai utilizar, porque, na minha visão, como disse algumas vezes, está saindo aí o aplicativo da Receita. Eu não sei porquê, mas ele não quis abrir. O ao vivo tem essas coisas. Está instalado, está funcionando, mas não quis abrir. Vamos ver aqui. Eu vou ter que reinstalá-lo. Vamos para a próxima pergunta. Eu vou tentando aqui baixar novamente. Não sei por que ele não entrou. Tudo bem, vamos lá, na sequência. Então, agora é a Marli Castro Alves. A dúvida dela é: qual é este mês do 13º de ausência? Você sai do país, é o único período em que há uma opção. Eu saio do país com um contrato de trabalho lá. Nos 12 primeiros meses, eu posso continuar como residente no Brasil. Isso significa que meu rendimento no país e também o rendimento lá no exterior serão somados e tributados, e
Se houver acordo, compensa imposto pago no exterior. Se não houver, eu pago duplamente o imposto. Aí é interessante sair com a saída definitiva já. Agora, fico 12 meses lá fora. O primeiro dia do 13º mês de ausência, eu sou não residente no país. Ali acontece a condição de não residência, ou melhorando, usando o que está na legislação, caracterização da não residência. É isso que eu me refiro, o 13º mês. É aniversário mesmo, tá? Eu saí dia 10 de janeiro, dia 10 de janeiro fez 12 meses. Dia 11 eu estou no primeiro dia do 13º mês de ausência, e a partir dali eu sou um não residente. Ok, professor. Um questionamento da Lilian Itomi Kawakami. 2 sócios de uma empresa adquirem um imóvel comercial. Neste caso, cada um declara em bens e direitos o valor conforme a participação nesta aquisição? Perfeito, é o conceito jurídico que vale tanto para esse imóvel que é comercial, como para qualquer outro, um residencial também, é o conceito jurídico de condomínio. Cada um tem o seu percentual do bem. E na sua declaração da pessoa física, eles vão informar desta forma, ainda que seja um imóvel comercial, é a pessoa física que adquiriu. Cada um declara o seu percentual. Se esse imóvel for alugado, que esse resultado da propriedade do bem será também declarado na mesma proporção. Adquiriu 60 por 40. Então, 60% é tributável para o dono de 60%, 40% para o outro. Exatamente dessa forma. Imóvel em condomínio. Ok, professor. Mais um questionamento da participante Natália Braz. Ela diz o seguinte: fiz a declaração final de espólio o ano passado, relativo ao ano calendário 2021. Em 2022, ocorreu uma sobrepartilha. Consigo importar a declaração entregue do ano passado, relativa ao ano calendário 2021, e preencher somente o item que sobrepartilha e depois entregar? Eu não chequei no aplicativo deste ano, mas essa modificação, permitindo a entrega da sobrepartilha, sem a necessidade de retificar, porque qual que era a regra até 21? A regra anterior era a seguinte: eu tinha que pegar a final de espólio entregue, e a Receita usa uma nomenclatura com a qual, inclusive, eu não concordo, mas não vai mudar pelo visto, que é declaração inicial de espólio, declaração intermediária de espólio, declaração final de espólio. Para mim, só existe a final de espólio. A declaração inicial de espólio nada mais é do que uma declaração de ajuste anual, cuja natureza é 81 espólio. Ela é igualzinha, ela tem 12 meses, ela não tem nada a ver com espólio. E aparece lá o nome do inventariante e o CPF. Intermediárias, todas as declarações que continuam sendo entregues com a natureza da ocupação 81, espólio, enquanto não se encerra o inventário. Declaração diferente, proporcional, somente a final de espólio, que é aquela quando ocorre a sentença e o trânsito em julgado dessa sentença, ou, nos casos hoje permitido pela 10.406, pelo Código Civil, quando eu faço uma escritura pública de inventário, que também liquida o inventário. Quando ocorre essa última, é a data da entrega da final de espólio. Apareceu um bem posteriormente e eu tenho que fazer uma sobrepartilha. Até 21, eu tinha que pegar essa declaração final de espólio, retificar, transformando numa de ajuste anual, ou seja, numa intermediária de espólio, e entregar uma nova declaração final de espólio. Desde 21 para cá, não precisa mais fazer isso. É possível entregar sem retificar a anterior, informando a sobrepartilha.
Não verifiquei, não deu tempo mesmo de verificar na declaração desse ano se mudou alguma coisa. Acho que não, porque se tivesse mudado, estaria entre as novidades, e é uma novidade que veio em 21 e é muito boa. Não preciso retificar a anterior, dá para entregar só da sobrepartilha. Mas eu vou dar uma olhada, qualquer coisa, via Renan, eu passo para que ele comunique, se for algo diferente do que eu disse. Então, vamos lá, dando prosseguimento, o Perguntas e Respostas 2022 da Receita Federal informa que bonds treasuries no exterior são isentos de IR, se alienados no mês até 35 mil. Minha dúvida, com relação aos fundos de investimentos no exterior, ex-mutual funds, essa isenção se aplica também? Olha, a regra aí é a seguinte, são os chamados bens de pequeno valor. Fundos, tem uma infinidade de fundos, precisaria analisar exatamente que tipo de investimento é. 35 mil, está lá na Lei 7.713 de 88, são os chamados bens de pequeno valor. Quando se trata de ações, é 20 mil. Quando se trata de outros ativos, inclusive ativos negociados em bolsa, aqui ou no exterior, costuma-se adotar 35 mil. Mas fundos é preciso ver cada caso. O perguntão costuma enumerar, nesses casos, o perguntão de 23, salvo que tenha saído hoje, eu não vi, ele não está disponível ainda, deve sair também na quarta-feira, no dia 15, não está disponível ainda, não olhei, não verifiquei se aparece lá. Mas nas perguntas lá, mais para o final perguntas 500 e alguma coisa para 600, 700, as últimas são referentes a investimentos, a renda variável, e costuma listar ou destacar aquilo que tem tratamento diferenciado. Via de regra, a resposta é sim, mas é preciso ver que tipo de fundo é. Temos aqui um questionamento do Leonardo Luiz. Em caso de atraso no pagamento do imposto de renda incidente sobre aluguel, qual seria o percentual correto para pagamento da multa? 0,33% até 20%, mais juros de 1%? Então, vamos lá. Ele está falando do imposto, né? Imposto de renda incidente sobre o aluguel. Perfeito. Se é recebido de pessoa física, é carnê-leão, o 0,190, vai ser a regra geral de tributação. Multa de 20%, mas ela é gradativa, 0,33% ao dia, até atingir 20%, multa máxima. O juro é Selic, no mês de pagamento é 1%, mais a Selic dos meses anteriores. É a regra de atualização pela Selic. Lembrando que tanto a multa quanto os juros incidem sobre o principal, não há um sobre o outro, né? Mas é a regra geral de atualização, a regra geral de encargos para tributos federais. Multa de até 20%, juro 1% no mês de pagamento, mais Selic dos meses anteriores. Mais um questionamento. Quando o informe da corretora traz dívidas relativas ao mercado de opções, e no ano seguinte o informe não traz mais as informações das dívidas do ano anterior, apenas as novas, eu devo informar que a dívida foi paga? Só repete, para eu entender o comecinho, eu acabei tendo um barulhinho aqui, não peguei. Ok. Quando o informe da corretora traz dívidas relativas ao mercado de opções, e no ano seguinte o informe não traz mais as informações das dívidas do ano anterior, apenas as novas, eu devo informar que a dívida foi paga? Olha, eu precisaria ver essa nota de corretagem, esse informe e tal, mas dá a entender que sim, só que deveria aparecer como paga. Eu precisaria, sem examinar documento, eu ficaria na dúvida. Pela descrição, sem dúvida, se eu tinha uma dívida, ela deixou de existir, significa que ela foi paga.
mas o informe deveria trazer essa liquidação. Essa área de opção é muito complexa em termos de opções, ficou redundante, né? O mercado de opção tem várias formas de liquidação, então é preciso uma análise documental, não apenas do informe, mas das operações que ocorreram durante o ano, para ter certeza por que essa dívida deixou de existir na informação. Via de regra, a corretora não erra nesse caso e segue a regra imposta pelo fisco. Interessante que o programa IRPF, na minha máquina, não sei porquê, ele não está atualizando. Opa, peraí, agora atualizou. Ele estava preguiçoso. De fazenda próxima, que eu estou aqui com o imposto de renda para ver a declaração de bens que foi questionada. Pode passar, professor? Perdão. Pode ir em frente, vai em frente. De que forma devo lançar o valor do aluguel recebido de pessoa física? O aluguel é rendimento tributado? Aluguel recebido? Então, vamos lá. Aluguel recebido. A natureza do rendimento sempre será rendimento tributável sujeito a ajuste. Quando eu recebo de uma fonte pagadora pessoa jurídica, essa fonte pagadora está obrigada a efetuar a retenção do imposto e me pagar o valor líquido. Quando eu recebo de pessoa física, e aqui há uma confusão muito grande, receber de pessoa física nada tem a ver com a intermediadora que está no negócio, imobiliária ou administrador de imóveis, e sim quem é o locador, quem é o inquilino. Ele está pagando, a imobiliária é uma mera prestadora de serviço. Ainda que a imobiliária me mande um informe e ela tem um CNPJ, a fonte pagadora é um CPF. E sempre que eu recebo de pessoa física, estou obrigado a escriturar e recolher, se for o caso, carnê-leão. Mensalmente, é tabela, levo o montante, a soma dos aluguéis recebidos para a tabela, calculo o DARF, recolho até o último dia útil do mês seguinte ao do recebimento, código 0190. E atenção, todo e qualquer rendimento, incluindo o rendimento do exterior, sujeito ao carnê-leão, que eu não efetue o recolhimento mês a mês. Ainda que na declaração eu coloque todo o montante e ofereça a tributação, o fato de eu não ter recolhido mês a mês o carnê-leão enseja a aplicação da chamada multa isolada de 50% sobre o imposto que deveria ter sido recolhido no prazo. Isso aí está no artigo 44 da Lei 9.430. Precisa tomar cuidado. Se eu tenho carnê-leão não recolhido, eu tenho que recolher o carnê-leão com os encargos e depois entregar a declaração. Se eu entregar a declaração e recolher depois, eu não me livro da multa. Dá para brigar, dá para ir para a justiça até, mas administrativamente a multa prevalece. Então, é preciso cuidado. Bom, mais uma pergunta. Se a pessoa ficou fora do país e passou do 13º mês, mesmo não tendo renda, deve declarar? Então, vamos lá. Situação de quem sai do Brasil como saída temporária, não comunica, não faz a comunicação de saída e não faz nada. Primeiro dia do 13º mês, eu tenho a situação de não residência, caracterização da não residência. Significa que a declaração do ano seguinte, lá em março a maio do ano seguinte, deverá ser uma declaração de saída definitiva do país, com a data da saída sendo esse primeiro dia do 13º mês. Esse período que eu fiquei lá fora, mas ainda na condição de residente, será uma declaração de ajuste anual, incluindo o rendimento lá de fora. A partir do momento
que eu entrego a minha declaração de saída definitiva, eu não entrego mais declaração de ajuste anual. A de saída definitiva é a última declaração, enquanto eu permanecer no exterior. Por isso que a sexta condição de obrigatoriedade, ou a sétima, né, é ter se tornado residente no Brasil novamente, ou um estrangeiro vindo para cá. Quando eu saio, eu faço saída definitiva para dizer para o fisco, eu não declaro mais ajuste anual até eu voltar. Quando eu volto, eu aviso o fisco de que forma que eu voltei, entregando a declaração de ajuste anual e, a partir daí, continuo declarando ano a ano, se estiver obrigado. Ok. Professor, o Samuel Barros, ele comenta o seguinte: sempre há dúvidas e é difícil de explicar quanto aos valores de isenção mensal no mercado de ações. Os 20 mil é montante de negociação ou 20 mil de ganho? Excelente, essa confusão realmente é muito comum. Operações, ou seja, é a operação e não o ganho. É o valor da liquidação financeira da sua operação. Então, eu vendo 20 mil, quanto eu ganhei no 20 mil, não é relevante e não importa. Independentemente do seu ganho dentro dessa operação de venda de 20 mil, ele será isento, mas é valor da operação e não valor do ganho. Bom, eu vou comunicar então ao pessoal que essa sua excelente, né, palestra, esse bate-papo, essas explicações estarão disponíveis no YouTube. Então, até a gente pede para que vocês assinem o canal, sigam a Associação Comercial de São Paulo nas redes sociais, para que vocês se mantenham informados, né, atualizados sobre imposto de renda e sobre todos os assuntos aí que permeiam a vida do empreendedor. Professor Walter, eu gostaria, então, passando aqui para o senhor, para as suas considerações, o senhor está procurando, né, algum... Eu localizei aqui, localizou? mas eu até cortei seu microfone, porque eu cliquei o F1 aqui, e o meu F1, bom. ele está na... Ele está... Ah, não, eu cliquei tecla errada, agora eu não vou cortar seu microfone, deixa eu ver. Quer dizer, o seu microfone para mim, né? Entendi. Uhum. Não para todo mundo. Eu tentei entrar no ajuda aqui, mas com certeza não é um dado obrigatório. Deixa eu ver aqui. Não deu para ter certeza. Preciso preencher com números. Se eu respondi, é obrigatório sim. Respondendo a quem tinha feito a pergunta. Negociado em bolsa, porque eu posso ter o chamado mercado de balcão, que não é bolsa de valores, ainda que mercado organizado. Quando eu respondo não, não tenho campo. Eu respondo negociados em bolsa, sim. Isso aqui está no grupo, gente. Vamos acompanhar comigo. Está no grupo participações societárias. Ações são participações societárias, né? Eu coloco aqui ações, inclusive listadas em bolsa. Lá embaixo eu digo que é negociado em bolsa, vem o código de negociação como informação obrigatória. Então, sem medo de errar, está na sua nota de corretagem, que é a nota de negociação. Lá estará o código de negociação, deve ter até uma regra de formação para o sistema validar, e você tem que colocar aqui. Então, é informação obrigatória, sim. Estamos vendo aqui em tempo real, ao vivo. Como diria o Faustão, quem sabe faz ao vivo. É um especialista no assunto, então não poderia ser diferente. Professor Walter, a Rosângela Guiar, ela colocou a seguinte pergunta: Carnê-leão é obrigatório para qualquer valor de aluguel? Interessante. Ótima pergunta, tá vendo? Quase que ela fica fora. Essa pergunta é excelente. O carnê-leão é obrigatório, mas se eu não atinjo, eu não vou ter recolhimento. Entretanto, e eu recomendo que se use o aplicativo Carnê-leão Livro Caixa online. Mensalmente lança o valor lá em aluguel, é uma coluna para aluguel,
Cuidado, aluguel não comporta despesas de livro caixa. O aluguel recebido tem despesas dedutíveis, como, por exemplo, a corretagem que a intermediadora imobiliária cobrou, você vai deduzir. Se você, proprietário, paga o IPTU, é dedutível. Se você paga o condomínio, é dedutível, tem que ter comprovação disso, tem que guardar os documentos, mas você não pode lançar isso como livro caixa. Você lança o valor líquido, tenha a informação para comprovar ao fisco se necessário. Não atingiu o recolhimento, maravilha, mas o valor você vai anotar e aí vai só para a declaração. Gerou imposto a recolher naquele mês, ou seja, passou de R$ 1.903,98, valores de hoje, o valor líquido a tributar. Você vai recolher o seu DARF mês a mês. Se não atingiu, você vai declarar, mas só vai tributar junto com os demais rendimentos. Temos tempo para mais uma pergunta, professor? Temos, estamos Vamos tranquilos. lá. Até a minha câmera, que eu estava com medo dela desligar Ah, por causa do tempo, não desligou. Vamos nós. então vamos lá. É que o assunto realmente, né, ele gera muitas dúvidas. Sim. É o Wagner Ferreira Souza. Ele colocou o seguinte: pensão alimentícia recebida. Como compensar exercícios anteriores? Pensão alimentícia recebida e que foi tributada, né? Imagino que seja essa a situação. Não existe uma compensação. O imposto de renda, ele fecha cada exercício independente do outro. O que você tem que fazer é retornar 5 anos contados de 22 para trás e você retifica todas essas declarações, tirando o rendimento como tributável da ficha rendimentos tributáveis recebidos de pessoa física e do exterior, deixa lá eventual carnê-leão já recolhido, lança esse valor que você excluiu da ficha tributável na linha 26 de rendimentos isentos e não tributáveis, automaticamente o seu resultado vai mudar. Se a sua declaração original tinha dado imposto a restituir, será gerada uma restituição da diferença para você. Se a sua declaração original tinha dado imposto a pagar, independentemente de inverter o sinal, né, de dar a restituir ou não, os DARFs pagos referentes a essa declaração passam a ser indevidos e você pede de volta esse pagamento quando excluir a pensão alimentícia. Isso tem que ser feito através do aplicativo Perdecomp Web. É meio chatinho de preencher, mas é tranquilo. Prestando atenção, é possível preencher e logado, se você identificar, ele já traz os dados dos recolhimentos que estão no sistema, então fica bastante fácil. Mas cada exercício que existiu pensão alimentícia tributada vai gerar um resultado e restituir ou restituir de forma automática ou pelo Perdecomp para você. Okay, Nada é automático nesse caso, tá? Tem que fazer a declaração retificadora. Perfeito. Bom, como as perguntas aqui no chat já encerraram, antes de pedir, então, para que o senhor faça as suas considerações finais, fechando essa belíssima apresentação, eu vou lembrar mais uma vez que nós vamos disponibilizar no canal do YouTube essa apresentação, né? Vocês se inscrevam no canal, sigam a Associação Comercial em suas redes sociais, é a associação cumprindo seu papel de agente propulsor do empreendedorismo. Então, vamos lá, sigam a CSP, vamos nos atualizando. Então, por favor, professor, suas considerações finais sobre imposto de renda, pessoa física 2023. Queria agradecer mais uma vez essa oportunidade. Realmente eu gosto do assunto. Desde que entrei na Receita, foi a minha cachaça que me conquistou. Viciei no imposto de renda e me aposentei, vou continuar mais um tempinho aí. Fiz 6.0 agora, dia 4 de fevereiro. Estabeleci mais 10 anos, graças a Deus a saúde está boa, a gente vai continuar, depois põe o pijama.
e estou à disposição de vocês. Nós temos a Doutor Imposto de Renda, que é a empresa que eu criei ao me aposentar, nós temos o nosso canal lá também, com muitas informações, tem quase 300 vídeos já, @Doutor IR, que agora o YouTube modificou o acesso, né? Digitou youtube.com/Doutor IR, vai para o nosso canal. Estamos em busca de novos inscritos para oxigenar a nossa audiência e temos publicações e novidades semanais, mais de uma, tem, em média, quase todos os dias tem publicação lá. Aquela tela final mostrou todos os nossos dados, sigam nossas publicações, enfim, e estamos à disposição. Se você é profissional contábil, nós estamos com o treinamento Declaração Erro Zero, que é voltado para a sua equipe, a equipe do seu escritório, fazer e entregar uma declaração Erro Zero. Dia 15, junto com o início do Imposto de Renda, estará lá online e operante a Doutor IR Academy. Muito obrigado mais uma vez por permitir que a gente fale de imposto de renda. Valeu. Então, agora, encerrando oficialmente esse nosso encontro aqui, com muita informação, muito conhecimento, eu vou convidar o doutor Renan Luiz, que é o responsável pelo Balcão do Empreendedor na CSP, que promoveu essa palestra na tarde de hoje. Bom, primeiramente, pessoal, agradecer novamente ao professor Walter pelo prestígio, pela atenção com a associação. Muito obrigado, viu, professor? Se Deus quiser, no próximo ano estaremos juntos novamente. Quero aqui agradecer a todos vocês que ficaram conosco até esse momento, em especial a equipe operacional aqui da associação que conduziu e que é responsável aí pela condução desse evento. Meu muito obrigado e até a próxima. Até a próxima, pessoal. Boa noite a todos. Valeu, Parabéns gente. aí. Parabéns à Encerrado o iniciativa a nosso todos. Valeu, gente. Boa noite. Valeu, boa noite a todos.